Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Diálogos Teológicos, um programa dedicado a tratar sobre Bíblia, literatura e fogo. Mais uma vez, com alegria, estamos reunidos aqui, o irmão Bruno. A paz do Senhor a todos. Irmão Alexandre. A paz do Senhor. Irmão Mike. A paz do Senhor. E eu, pastor Gunnar Berg, você está nos Diálogos Teológicos. Hoje nós vamos receber aqui a presença da irmã Ana Lúcia Inácio de Andrade. A irmã Ana vem falar conosco hoje a respeito de organização de eventos. Já vamos apresentar melhor o currículo dela para você saber. E então ela roubou o microfone do Bruno, por isso que nós estamos dividindo o mesmo microfone. Mas como disse, vamos falar a respeito de organização de eventos. Nas nossas igrejas, o que é um trabalho muito grande. Certamente você já esteve envolvido em algum momento da sua vida na igreja com algum evento, porque crente é muito festeiro. E para começar nossa conversa hoje, nós vamos ler um texto bíblico que fala de uma das festas mais longas já registradas na história. Aliás, não é só na história da Bíblia, não, é na história. Lê para nós, irmão Alexandre. Então é o livro de Esther, capítulo de número 1, versículo de número 4 diz: para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. 180 dias de festa. Imagina planejar uma festividade como essa. Então, para falar sobre planejamento de eventos, nós hoje vamos receber aqui a irmã Ana. Irmã Ana vai falar um pouquinho da formação que ela tem, mas ela é formada em comunicação social, com ênfase em relações públicas, e teve algumas experiências profissionais bem interessantes, bem diferentes. Ana, seja bem-vinda. A paz do Senhor, irmãos. Muito bem. Agora, irmã Ana, conta para nós, então, antes de passarmos às perguntas, a respeito dessa formação acadêmica, profissional que a irmã teve até esse momento. Amém. Eu tive o privilégio de cursar comunicação social, comecei fazendo marketing, fiz 1 ano da faculdade de marketing, mas graças a Deus fui direcionada pelo Senhor para fazer comunicação social, me especializei em relações públicas, que você tem que optar ou jornalismo, ou publicidade e propaganda, ou relações públicas. E amo o que faço, fui relações públicas muito tempo na minha vida profissional, trabalhei com muitos eventos, tanto em empresa privada quanto em museus, né? Eu trabalhei no Museu da República, então foram aí 2 anos fazendo evento em museus, e com várias autoridades, várias personalidades. Caminhei mais um pouquinho, fui oficial de comunicação social da Escola Preparatória de Cadete do Exército, em Campinas, servi o Exército por 8 anos, também nessa área de comunicação social, e ali eu fiz mais eventos ainda, e no que a gente pode, a gente ajuda os irmãos a entender, né, todas as peculiaridades de fazer um evento, das dificuldades de fazer um evento para o meio cristão. E nós somos festivos, né? Festeiros, como o irmão Guna falou. Isso, pastor Guna, tá, esposa? Faz favor. Desculpa, tá, corta essa. Mas a irmã trabalhou também na... Você chama de irmã? É, irmã, que nós não é marido e mulher, mas é irmã. Pega aí. Mas a irmã trabalhou também na CPAD, na Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Foi o meu primeiro emprego. Fiquei lá 1 ano e meio, também no departamento de marketing, também trabalhei com os eventos da Casa Publicadora naquela época. Bom, se trabalhou com eventos e trabalhou na CPAD, então sabe que nós, os cristãos, somos muito organizados, né, para fazer evento. Não somos organizados. Na CPAD, nós já passávamos um problema muito grande, porque os irmãos chegavam querendo, na época a CPAD cedia, né, para as igrejas pastas dos eventos, né, com propaganda da casa. E o chefe da gráfica na época, o irmão Rui, ficava louco, porque as pessoas chegavam em cima da hora, pensando que a CPAD fosse imprimir como se fosse Xerox. Esse era um grande problema nosso, porque ficava aquela briga do pessoal da gráfica, do chefe da gráfica, falava com o diretor na época, e vinha, né, a gente ali do marketing tentando mexer, o pessoal da arte que tinha que montar
a pasta, tinha que montar, eles faziam uns blocos de anotações com, né, com o tema do evento, qual era o congresso. Isso dava muito trabalho, muita discussão, e os irmãos não entendiam que tinha prazo. Eles não conseguiam entender, era uma dificuldade muito grande. E muito falatório no nosso ouvido, e a gente tinha que falar com os irmãos, porque assim, a gente aguenta a bronca do lado de cá, mas quando você vai falar com os irmãos, né, com as pessoas, com os clientes, aí você fala com jeito, olha, não é assim, olha o prazo, né, e tá pegando fogo aqui atrás. Esses são aqueles kits que a gente recebe naqueles eventos que a casa Patrocina? Patrocina, como, por exemplo, conferências de escola bíblica e tudo mais? Sim, sim. Não, os eventos feitos pela casa já tem toda uma programação. Esses eventos as igrejas levavam até a casa, né, na casa publicadora, e nós imprimíamos. Mas eram, sim, congressos de escola dominical, mas locais, da igreja local fazia, e nós cedíamos essas peças. E dessas experiências que a senhora teve aí com os eventos, em qual meio era mais fácil de trabalhar? Porque a senhora também trabalhou no meio secular. O meio cristão, a gente tinha um desenvolvimento mais fácil dos eventos, ou no meio secular, como, por exemplo, nas Forças Armadas? Então, por que nas Forças Armadas é mais fácil? Porque evento, é o que a gente vai falar aqui hoje, e lá os irmãos da igreja... Obedece, né? Mais ou menos isso. Mas não é. O militar, ele trabalha com planejamento. Então, já existe, fora o planejamento, existe todo um roteiro para cada evento. Então, as surpresas são menores, é mais fácil de você administrar o evento. A gente vai falar um pouquinho aqui que o evento, né, em si, ele tem 4 etapas. E o militar, ele consegue cumprir essas 4 etapas com muita tranquilidade. O meio militar consegue, por conta da disciplina. Então, você tem todo um esquema em relação aos eventos, já tem escalação, né? Faz a escala de quem vai participar, quanto tempo, tem muitas reuniões. Então, realmente, no meio militar é muito mais organizado, porque eles se planejam. O que não acontece na igreja. Por que o evento é tão complicado no meio cristão? Porque o crente não entende a questão do planejamento. Ele pensa o evento é amanhã, vamos resolver. Não existe um planejamento. E isso é a alma do evento, planejar. Mana, então como que você acha que os crentes podem resolver esse problema do planejamento? Porque a gente sabe que é muito importante o planejamento, seja ele para um evento, seja ele para a vida. Mas a gente vê essa dificuldade dentro das igrejas. Como que você vê uma solução, uma possível solução para isso? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que entender o que é um evento, tá? O evento, ele faz parte da comunicação social, ou seja, ele vai comunicar uma mensagem, ele vai construir a imagem da igreja, ele tem uma missão, o evento tem uma missão. Então, você tem que entender o que é um evento, e que ele é sazonal. O evento não é rotina. Ele é sazonal. Então, por isso que você tem que entender essa questão do planejamento. Se ele é sazonal, você tem que planejar. Ele não acontece todo dia, não é um culto de doutrina, né? Não é um culto de domingo, não é uma escola dominical. É uma festividade, é o congresso, 1 ano, só tem aquilo 1 ano. Aquela festividade só acontece num ano. Então, acabou o ano, você já começa a planejar o próximo ano. Você faz a avaliação desse ano e você já começa a planejar no próximo. E é isso que o meio cristão não entende. Ele pensa o evento, ele não entende a finalidade do evento, não entende que o evento é sazonal e quer fazer a mesma coisa sempre e faz errado e não planeja. Então, o evento tem que ser sentado. Primeira etapa, você senta e você faz o que chamam na comunicação de brainstorm. É a ideia. O que a gente vai fazer? Vamos fazer algo para a escola dominical. Vamos pensar na escola dominical. Né, temos aqui o pastor Alexandre, tem lá a congregação dele. Então, eu preciso de algo aqui para a escola dominical. Vamos sentar, vamos pensar. Então, a primeira etapa é essa, você faz o brainstorm. Todo mundo dá ideia para o que ele pode resolver na escola dominical da congregação ali daquela região. Ok. Agora, a segunda etapa, a de preparação. Aí entra o checklist, que é uma coisa muito fácil, irmão, de você conseguir na internet. Né? Checklist para eventos. Tem um checklist enorme, 2, 3 páginas. Aí ele vai pegar, a equipe vai pegar o que eu tenho que fazer nesse evento particularmente que está nesse checklist. O terceiro é a parte da execução. Está tudo planejado, já está tudo no checklist, os responsáveis definidos, tem a parte da execução, que é o dia. Depois tem a fase o quê? Da avaliação.
da conclusão e da avaliação, que é você sentar e analisar. Quando você avalia, que é o que a igreja não faz, esse é um problema muito sério. Porque eu falo muito isso nas aulas, e a gente não se avalia na igreja. A gente imagina o seguinte, qual é a avaliação do crente? Vamos lá. No evento, no meio secular, principalmente no meio militar, quando o evento acaba, na segunda-feira, depois do evento, o comandante reúne todo mundo responsável por aquilo ali. O que deu certo, o que deu errado, o que precisa ser melhorado, e isso fica escrito. Está vendo como é que é mais fácil? Isso fica escrito. O crente tem dificuldade com isso. O crente tem dificuldade de se avaliar. Se teve fogo, choraram no final... Foi uma ai, foi lindo! Ai, meu Deus, Deus operou. Mas faltou refrigerante, faltou comida, faltou, entendeu? O que deu certo, o que não deu? O culto passou do horário. Então, todas as dificuldades não são... Ai, foi uma bênção, senão Jesus, o inimigo furioso, atrapalhou tudo, foi um levante, acabou com o nosso evento. Não, vamos avaliar. A gente não avalia. Aí faz um jantar, eu vejo jantares de irmãs. Gente, a fila continua grande, nunca ninguém conversa. Será que não é melhor servir? Será que não é melhor fazer uma marmita? Vamos experimentar mudar? Não, é uns filão de mulher com prato na mão, demora 1h, 1h30 até todo mundo servir. Será que a gente não pode pensar numa solução? Vamos avaliar. Mas não, ai, foi uma benção, a cantora cantou, ai, foi ótimo. A gente não tem nem o planejamento e nem a avaliação. E é aí que acontecem os grandes problemas. Você falou que a característica de evento é que ele é sazonal. Uma vez no ano. Mas você não acha que nós temos uma agenda de igreja com muitos eventos anuais? É uma vez no ano, mas o tanto de coisa que é uma vez só no ano, hein? O problema é que o evento é sazonal, só que a quantidade de departamento na igreja é muito grande. E isso também tem que ser estudado. Quais são os departamentos que realmente valem um evento grande? Porque isso tem que ser pensado. O evento pode ser pequeno, médio, grande e mega, entendeu? Então você avalia os departamentos da igreja e coloca esses departamentos dentro do tamanho do evento, do espaço que eles têm. Então você vai fazer uma festa de criança. Para que fazer uma festa de departamento infantil 2, 3 dias? Faz um dia só. Começa cedo, entendeu? Então você tem que avaliar departamento por departamento, público por público. Eu vou fazer um evento para não crente. Onde é que a gente vai fazer? Para não crente, você faz do lado de fora, você não faz do lado de dentro. Interessante que houve uma época em que o trabalho de departamento infantil não era o congresso, era a escola bíblica de férias. Isso. Não é? Aí nós abrimos mão de uma missão evangelizadora, de impacto, para fazer um congresso. Para fazer os congressos. Aí e para as crianças da igreja. Aí vem as professoras vestidas de paquita decadente e faz aquela coisa esquisita, ao invés de termos um trabalho evangelístico. Na verdade, a gente está fazendo evento só para gente, né? Esse aí é o primeiro grande problema do evento. Eu tocar, porque parece que os eventos deixaram de ser evangelísticos. Né? Tem até o exemplo das cruzadas, né, do pastor Bernardo. No livro lá de Evangelismo e Missões da Etade, ensina como organizar uma cruzada. Olha que lindo. E não é aquela coisa assim, vamos pegar um caminhão com som, colocar no meio de uma praça e sair. Lá eles falam sobre uma comissão evangelizadora, uma comissão que instruiria os voluntários que estariam lá. Eles falam sobre o preparo musical, que era até uma marca das cruzadas. Então não era mas tinha um foco evangelístico, né? O que se percebe que o foco se inverteu, um foco mais voltado para a igreja. Só que, mesmo nesses últimos anos, tem sido assim. Mas o que eu percebi assim, das igrejas que eu já congreguei é de que quando se tirou os congressos da igreja, a igreja deu os eventos, né? Porque no meio assembleano a gente sabe, né? Os principais eventos são congressos. Mas quando tirou isso da igreja, que já estava tão acostumada a ter isso, né? Não mais como um foco de evangelização, quando tirou, a igreja deu Porque você olhava para os departamentos, os líderes não sabiam mais o que fazer. Se não vai ter evento, né? Não vai ter evento, eu vou fazer o que esses jovens aqui estão na minha mão, né? Então, e essa era talvez a oportunidade da igreja voltar a ter o foco evangelístico, né? Mas parece que não se percebeu isso ainda, né? A gente está muito ainda nessa coisa. Vamos organizar um eventão aqui para a gente, né? Um evento aqui para os crentes mesmo, e vamos ver. E é o que a gente está fazendo. Então, uma pergunta, então. Para que a gente faz evento? Porque realmente o Mark tocou num ponto importante.
O povo espalhou. Né? Os líderes não têm evento para fazer, os jovens não têm evento para ir, as crianças não têm evento para pular, os pregadores não têm evento para arrancar a oferta do povo, não é? Para que a gente faz evento? Deveria fazer para quê? Bom, vamos lá. A missão que Deus, né, estabeleceu para a igreja e que Jesus transmitiu aos discípulos e à igreja, eu sempre falo isso nas aulas de comunicação social, eu vou falar aqui, né, voltada para o meio evangélico. A mensagem da igreja não mudou, ainda é salvação. É isso que a gente está perdendo o foco. A mensagem não mudou. Então, quando você estuda comunicação para o meio cristão, seja em todas as vertentes da comunicação, né, o irmão Bruno tem formação e ele entende isso. Então, qual é a tua mensagem? A mensagem que a igreja tem que transmitir é a salvação. Então, você entende isso na igreja primitiva. Quando você vai estudar o processo de comunicação na história da igreja, você vê que a igreja utilizou o teatro, utilizou a música, mas eram teatros evangelísticos. E como as pessoas que não liam naquela época conheciam a mensagem da cruz e da salvação, não na igreja primitiva, mas na história, né, nos primeiros séculos da igreja, através do teatro e da música. Eram feitos em praças. As pessoas não tinham esse contato, né, com a pregação. Depois a gente foi vendo isso. Então a gente perdeu. Fazendo eventos internos para os próprios crentes, a gente perdeu o primeiro foco do ID. ID, pregai o evangelho a toda criatura. E você vai usar o evento para isso. Porque o que o evento faz? O evento reúne, o evento forma opinião, o evento traz confraternização, congraçamento, o evento mostra a imagem da igreja. O evento, o objetivo de um evento é mostrar, né, expor, fazer a publicidade da imagem da instituição. E qual é a instituição que a gente está falando? É a igreja. E qual é a mensagem que vai ser transmitida? A salvação. Então, todo evento tem que ter, nós temos que focar nessa mensagem. E é isso que a gente se perde. Os nossos eventos não têm propósito. E o evento, ele existe por um propósito, para reunir, para trazer o congraçamento, para transmitir uma imagem positiva. Através do evento, a igreja transmite também a sua imagem. E, principalmente, usar o evento para o ID, para pregar o evangelho. Os primeiros os primeiros pais da igreja, os primeiros séculos da igreja, eles fizeram isso. Esse dia eu estava vendo um anúncio que apareceu no meu Facebook de um rapaz em uma mega igreja, e ele foi a essa igreja era uma agência de marketing que trabalhava para o meio cristão. E ele vai até essa igreja onde teria um grande evento e faz um videozinho de alguns segundos dizendo assim: você quer saber como eu posso te ajudar a encher essa igreja? E aí, tipo assim, ele fazia um daqueles efeitos assim, de celular, e ele mostrava a igreja já no dia do evento totalmente cheia. Abarrotada de gente. E aí eu fiquei vendo, a gente está falando desse assunto, eu me lembrei, né, sobre essa questão evangelística da igreja, sobre a questão dos eventos. Parece que a igreja vê no evento, não no evento em si, mas no marketing, que é parte da organização do evento, como um meio principal de atrair as pessoas ali, sendo que não é o único meio, né? Acho que a questão do evangelismo em si tem que ser o principal meio da igreja, atrair as pessoas ali. E a impressão que eu tive é que aquele rapaz, ele estava dizendo assim, ele estava dizendo assim: olha, eu sei como encher o seu evento, não sei o que você vai fazer lá, se vai pregar o evangelho ou não, mas eu tenho a mágica, né, a solução para encher a sua igreja, né? O que vocês pensam sobre isso aí, irmã Ana? Bom, vamos analisar o seguinte. Como eu já falei, a missão da igreja não mudou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E quem continua convencendo do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então, por isso que a gente tem que entregar, por isso que quando se fala de evento para o meio cristão, a gente tem que analisar tanto o evento em si profissional, né, o evento, comunicação social, e isso aplicado à vida da igreja. Então, nós temos uma mensagem, que é a mensagem da cruz e da salvação. Nós temos o Espírito Santo, que convence o homem do pecado e do juízo através do instrumento evento. Continua ele agindo. Então, você faz um evento na carne, querendo aparecer, né? É o que a gente fala. Eu falo isso na oratória. A hora que você coloca alguém para fotografar, você orando por alguém no apelo, acabou.
Aquilo não é mais sobre você. Você ali é um transmissor de uma mensagem. Deus está te usando como instrumento. Quem fez aquele trabalho foi Ele. Então as pessoas estão valorizando o evento como se aquilo fosse o mais importante. Mas o mais importante é a mensagem da igreja, é a cruz, é uma imagem positiva de uma igreja que está pregando a palavra e usando o evento. Então tudo que vai acontecer ali foi um trabalhar do Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado e do juízo. A Bíblia não mudou. O evento só é um instrumento de evangelização, de congraçamento, de reunião, mas a finalidade bíblica e teológica da mensagem da igreja, do processo de salvação e de convencimento, isso continua o mesmo. A gente aqui pôde ter uma excelente aula com a irmã Ana, né? Do que fazer, como fazer, o motivo, o propósito do evento, mas eu gostaria que você nos falasse assim, de uma forma assim, bem clara e prática, o que não fazer num evento, principalmente evento cristão. Porque a gente vê muitos eventos e muitas pessoas acabam copiando certas coisas e trazendo para o meio cristão. Na sua experiência secular e com eventos cristãos, o que eu não devo fazer no meu evento? O primeiro ponto é você entender que o teu evento é único, ele é seu. Tá? Ele não é do outro. Então, como o irmão Alexandre falou, eu não vou copiar. Tá? O evento ele tem um planejamento, ele tem um esqueleto, vamos dizer assim. Tá? Ele tem um esqueleto ali, tem uma série de coisas que tem que ser feitas. Só que você tem que adequar à tua realidade. Então, o evento é único. Eu não posso pensar em fazer um congresso de mulheres como eu vejo o da Lagoinha. Você está entendendo? Lá é uma outra situação. Então, eu vou fazer. Então, qual é a minha realidade primeiro? Tá? E segundo, qual vai ser o público que eu vou atingir? Então, primeira coisa, pensar, que você falou, para não fazer, pensar que o teu evento é igual ao do outro. O evento é fruto de uma cultura local? Sim. Não é fruto de uma cultura local. Ele está dentro do cliente, né? A gente vê como cliente, não, mas é a realidade da igreja. Tá? Ele está dentro da realidade da igreja. Então, não adianta eu querer fazer a ideia do outro, copiar a ideia, igual copiar a mensagem. Né? Deixa eu usar a pregação que eu vi do o Alexandre pegou tão bem, vou copiar a mensagem dele, vou copiar o evento dele. Não. Tem a realidade, entendeu? Então, você tem que analisar quantas pessoas você tem, quem você vai atingir. Então, o que eu não vou fazer? Primeiro é não copiar. É isso aí. E segundo, é você também fazer as etapas que a gente já falou aqui, tá? Uma coisa que as pessoas fazem muito em relação ao evento e a questão da divulgação, a igreja peca muito com isso, porque fica solto. Quer ver um exemplo? Você vai fazer um anúncio de um culto na casa de alguém. É um evento bem pequenininho. Vai ter um culto no lar, né, do irmão. Você fala assim, olha, essa semana nós vamos ter culto na casa do irmão Bruno. Quem é o irmão Bruno? Eu posso ser vizinha do irmão Bruno e não sei. Então, a gente já começa a errar no anúncio. Você está entendendo? Então, não erre nisso. Tem que deixar tudo definido. Vai ser dia tal, hora tal, na casa do irmão Bruno. Irmão Bruno, levanta, por favor, para todo mundo saber quem é o irmão Bruno. Então, são vários erros que a gente comete, sabe? Então, e levar o evento a sério. E ter, sabe, essa noção, não, o evento ele tem que ser muito bem planejado, ele tem os objetivos, e não ficar nessa coisa, né, uma coisa que a gente já comentou, as pessoas também espiritualizam. Uma coisa que você tem que não fazer, espiritualizar o evento. Você tem que trazer o Espírito Santo para aquele evento, você tem que estar debaixo de oração, a equipe toda orando, mas não pode espiritualizar. Entendeu? Espiritualizar. É um momento de estresse. Você fica estressado. Não, Bruno? Adrenalina no sangue. Irmãos, é um dia cansativo. É lógico que o inimigo está guerreando conosco, a nossa carne. É um dia que a gente fica muito mais na carne do que no espírito. Isso aí tem que ser falado para a igreja. Evento é um dia que a gente fica muito mais na carne do que no espírito. Você está prestando atenção, você está seguindo aquilo ali. Você ora de manhã, mas o teu dia é uma agitação. É carro, é carne, é comida, é o refrigerante, é gelo. E estressa. Eu vejo pastor Guna, Jesus, que Deus o abençoe, né? Mas você fica muito estressado. É um dia que você fica mais na carne do que no espírito, mas não na carne ruim, né? Mas o humano está mais... É diferente de você pregar, é diferente de você cantar, mas ali o Espírito Santo pode trazer paz àquele ambiente,
né, pode trazer harmonia entre a equipe. Então, o não espiritualizar também é muito, muito sério, porque as pessoas espiritualizam e não conseguem fazer bem o evento. Quando você diz não espiritualizar, quer dizer o quê? Esse cansaço é o Satanás. Não, não é. Esse imprevisto é o diabo. Não, foi falta de planejamento. É desse tipo de coisa. Isso. Não é não você vai trazer o Espírito, sim, o Espírito Santo, você vai entregar aquele planejamento a ele. Inclusive, eu falo isso para os irmãos. Pega o planejamento, pega o checklist e ora por ele. Espírito Santo, me ajuda. Mas é entender que aquele dia é um dia muito cansativo. E as pessoas espiritualizam. Então, não organizam, não planejam, fazem mal feito, depois joga a culpa para o diabo, né, que é mais fácil do que a gente... E não se avalia. Né? Então, fica na conta do diabo, fica na conta do inimigo, e a gente não cresce como igreja, não melhora. Então, a gente só vai crescer e melhorar e ter eventos cada vez melhores quando a gente se avaliar e entender e parar de espiritualizar. Mas, minha irmã, você falou muitas vezes aí, comida, gelo, bebida, carne. Todo evento tem que ter comida? Para o crente, sim. Para o crente, sim. Mas você acha que... você não acha... Eu penso que sim, mas vamos ver o que você tem a dizer. Não sei o que os irmãos pensam disso aí. Você não acha que há certos momentos em que a gente mistura comida com outras coisas e prejudica as outras coisas? Sim. Eu já estive em eventos aí. Olha, pastor, é jantar de casal. Vai começar às 8 horas. Bom, eu estava na igreja às 15 para as 8. É meu jeito de ser. Ninguém precisa chegar às 15 para as 8 comigo. Mas aí já começou que o evento deu o seu início às 9h30. Aí o povo já estava muito cansado de comida, né, de fome, né? Liberaram a comida. Eu que tinha viajado 1h30 de carro para chegar naquela igreja e pregar, fui orientado pelo irmão a dar uma palavra de 10 minutos. Imagina. Tudo é bom. Não é? O tempo destinado à comida foi muito, e eu entendo, porque como os irmãos eu também estava com muita fome, mas não consegui comer, porque a minha raiva era maior. Então, toda hora tem que combinar comida? Não tem que combinar comida. E se vai combinar comida, a comida sempre tem que vir depois, após o espiritual. E outra coisa, em evento a gente não espera para começar. É muito interessante isso no meio militar. Irmãos, aprendam. Vamos falar aqui. Até o evento passa por um planejamento. O que a igreja, o crente, está acostumado? Olha, irmãos, a festividade das crianças vai começar às 6 horas, irmão, 6 horas. Das 7 horas você ainda não começou. No meio militar isso não acontece. Se você chegar às 7 no meio militar, já acabou a formatura, já acabou a comida e o povo está indo embora para casa. Então, você está entendendo como é que a gente fala da questão da organização? Então, você planejou começar aquela hora, comece. Entra a pergunta do irmão Alexandre. O que não fazer no evento? Não começa atrasado. Não começa atrasado. É 7 horas. Mas só tem... A gente está fazendo com que a igreja atrase cada vez mais, mas a culpa é de quem organiza os eventos, porque a gente deixa atrasar. Então, misturou comida com o espiritual, né, com a palavra, com o louvor, sempre vem antes. O crente sempre come depois, porque o crente ele fica meio alucinado com comida. Então, um negócio é meio feio. O crente tem um problema, é patológico isso. O crente e comida é patológico, irmãos, é sério. Tá? Então, ele tem que entender que vem antes. Então, em eventos, isso nos eventos seculares também, você vai fazer a inauguração numa galeria. Não se serve coquetel antes, é depois. Né? Ou se serve só um negocinho ali. Aí tem evento e tem evento. Mas você vê que não tem palavra, não tem. Mas vai receber uma autoridade. Jamais se come antes da autoridade chegar. Então, você está falando de igreja, né? A autoridade que é da palavra. Então, eu jamais vou comer antes da autoridade falar, antes do espiritual ser feito, porque a prioridade é aquela autoridade, é a palavra, é o louvor. Depois, a comida. Entendeu? Depois a comida. E onde nós, que somos pastores e acompanhamos todos os eventos da igreja, onde nós mais erramos? Eu acho que é justamente não cobrar o planejamento da equipe. Sabe? Igual um chefe. Senta aqui e me mostra. O que vocês vão fazer? Sabe? Pastor, a gente vai fazer... Ok, irmãs, vamos lá. O que vocês vão fazer?
O que vai ser feito? Quem vai cantar, quem vai pregar, que horas o culto vai começar. E o pastor ter o roteiro. Está entendendo? Você ter o roteiro, você saber, para você cobrar. Então, o roteiro tem que estar na sua Bíblia. É o congresso das crianças, vai vir a irmã tal, vai ter cachorro-quente depois, aí você já vai chegar na igreja 1 hora antes, o cachorro-quente já está pronto? A irmã já chegou? Já ligaram para ela? Um grande problema de evento dentro da igreja. Você chega para pregar e cantar, não tem estacionamento para o pregador e para o cantor. Isso é erro da equipe. Deus. A gente não está aqui em diálogos hoje, teológicos. Senhor. Isso é erro da equipe, é erro de planejamento. Agora, o pastor, como a gente já falou aqui, muito evento, não acompanha, não reúne com a equipe, não sabe o que vai acontecer, você não tem como cobrar. A gente ia fazer cachorro-quente, pastor, mas não deu certo, a salsicha, agora a gente vai fazer outra... Não, irmão, peraí, aqui no meu planejamento está cachorro-quente. O que aconteceu? Você está entendendo? Você vai poder ligar para a irmã no dia anterior, ver. Então, se o pastor estiver por dentro do que vai acontecer, como um chefe, senta, é assim mesmo. Na hora está tudo pronto. Tem estacionamento? Porque você vai pregar, o carro fica lá não sei aonde, o carro do cantor lá não sei aonde, você está mostrando para a pessoa que você convidou. Imagina, irmão, no evento militar, chega o general de alta patente, né? E a gente diz, general, estaciona lá não sei aonde, porque os soldados daquela equipe esqueceu de guardar o estacionamento do senhor. Está todo mundo preso. Uma vez eu fui pregar numa igreja, aí quando eu cheguei na porta da igreja, o irmão que me convidou estava no púlpito, e os diáconos moscando na porta. O irmão lá do microfone está assim, diácono, olha o pregador aí, ó. Não chegou a falar, mas assinou, né? Foi. Não, nesse dia eu falei assim, deixa essa vaga aqui, o pastor Guna tá chegando. Aí eu peguei o cone e coloquei lá, pra ninguém entrar. E avisei o diácono, na hora que o pastor Guna chegar, um livinho na prata. Lá, irmão, voando, era com o culto começou, né, e o pastor Guna parado, esperando tirar o cone. Mas eu ia parar o carro em outro lugar. Vi que o Alexandre deu uma bronca no povo, deixa eu entrar aqui mesmo, né? Vamos desperdiçar essa bronca não, né? Essa conversa aqui nossa hoje, gente, é um ponto muito sensível na igreja. Mas, irmã, repete de novo sensível. Isso aí. Então, não precisa, não deve avisar o evento para 7h30, esperando o povo chegar para as 8, então? Nunca. Gente, que coisa interessante. É a gente que está acostumando a igreja a chegar tarde, gente. É horrível isso. Isso não acontece em lugar nenhum. Eu trabalhei com evento a minha vida inteira. O evento tinha que começar aquela hora, ele começava. No meio secular, as pessoas chegam na hora. Na formatura, as pessoas chegam na hora. 7 de setembro agora, tivemos 7 de setembro. No quartel, a gente reúne uma brigada às 5 da manhã. 5 horas da manhã tem uma cerimônia. Mas são 5, que ônibus eu vou pegar? Dorme no quartel. Você está entendendo? Mas não tem transporte. Dorme no quartel. Eu saía de casa 4h20, 4h15, fardada, pronta. Porque a cerimônia começava às 5 da manhã. Eu lembro. Entendeu? Então, assim, a gente é que está acostumando a igreja assim, gente. No meio secular, falou que a inauguração da galeria é às 9, 9 horas a fita é cortada, acabou, entendeu? Agora, na igreja, não. Aí começa, não planeja, os crentes tudo mal acostumado, comida antes do espiritual, que crente tem problema patológico, bota o espírito primeiro, depois ele come, né? Então, todos esses acertozinhos a gente tem que fazer, porque é muito complicado. Sem falar que na igreja tem o trabalho não apenas a organização pré-evento, do dia em si, né? Da parte litúrgica. Isso. Que é um outro problema, né? O pessoal se perde muito, né? Até que horas vai o louvor? Até que horas vai a pregação? Por mais que se tenha um tempo de culto, o pessoal se perde demais, sabe? Eu já vi de casos de congresso, de o pessoal passar para o pregador 5 para as 9, o pastor lê a Bíblia, pedir para a igreja ficar em pé, dar a bênção apostólica, o pessoal achar ruim. Tem que fazer para a igreja, meio que a igreja perceber, né? Porque a organização precisa também estar nessa parte litúrgica, né? Não só um preparo pré-evento. Mas tudo isso faz parte do planejamento. Irmão, o Espírito está aqui, está dirigindo. Não, gente. Gente, pelo amor de Deus, abre a Bíblia em Gênesis 1, que você vai ver Deus foi criando o mundo
né? E foi criando dia a dia, de forma planejada, cada dia fazer uma coisa, com um propósito. A Bíblia diz que Deus não existe confusão. Aí fica essa confusão no culto, e a gente acha que é o Espírito Santo que está fazendo isso. Deus pôs ordem onde não havia forma. Sim, então assim, Deus é um Deus de ordem, é um Deus, sabe, tem propósito. Se você abrir os livros, né, de Levítico e todas aquelas cerimônias, como você aprende sobre eventos ali? As pessoas não têm essa percepção, falam, a irmã é meio desviada. Não sou não, irmão. Sabe, você abre o livro de Levítico, você vê todo aquele cerimônia. Por que Deus colocou tudo aquilo? Mas tem crente que não gosta de ler, aquele é chato, negócio de sacerdote. E, gente, como você aprende de organização de eventos ali, não é, Bruno? Como você aprende? Aí você vê que Deus é organizado. Tinha a hora do sacrifício, tinha a hora que cantava, tinha a hora que o sacerdote entrava, onde entrava, o que fazia. O que é isso? Isso é organização de evento, irmão. Abre a Bíblia, vai aprender. Deus sempre foi ordeiro. Olha como é que Deus entende de eventos. Festa do tabernáculo, festa dos pães asmos, festa. Ele organizou. A Páscoa, tudo organizado. Vocês vão fazer assim, o cordeiro é desse jeito, vai colocar tal coisa. Se uma família pequena chama a outra. Tudo isso, o que é, irmão? Organização de evento. Aí chega na hora do culto, dá 2 louvor para um cantar, irmão Bruno dá 3, irmão Alexandre dá 4. Ai, irmão, o Espírito Santo está guiando. Não, você é desorganizado, aí agora você está jogando na culpa do Espírito Santo. Ah, ele está dirigindo. Não. Convidou a igreja, tem mais igreja do que... Você sabe o tempo do hino. Aí você diz, eu vou dar uma oportunidade só, eu vou dar outra oportunidade, porque 8h15, 8h20 tem que estar pregando. Aí começa 10 horas da noite, acaba o negócio 11 horas. Isso é desorganização. Vai ler a Bíblia, vai ver as festas do povo de Israel, que você vai entender. Muito bem, meus irmãos, nós vamos caminhando para a conclusão do nosso programa, mas o irmão Mike tem um recadinho para os irmãos. Passa o Pires aí, Mike. Meus irmãos, é muito importante que vocês aí sejam, né, organizados agora e coloquem isso em prática. Então, compartilhe o nosso vídeo aqui, mande o nosso link do YouTube para alguém no seu WhatsApp, compartilhe lá nos status, nos stories e mande para aquele irmão que você sente que precisa de ajuda nesse sentido, principalmente os líderes, né, os líderes aí de jovens, de adolescentes, que durante essa pandemia ficaram parados aí sem poder fazer alguma coisa, e agora vocês podem organizar um próximo evento aí para reunir o pessoal. Então nos ajude compartilhando esse vídeo aí, tá bom? Meus irmãos, chegamos então ao final de mais um programa, mais uma edição de Diálogos Teológicos. Irmã Ana, muito obrigado pela sua participação. Amém. Eu que agradeço. Deus te abençoe, o seu ministério. Irmã Ana é uma bênção por onde quer que ela vá. Na ETAD, nas igrejas, lá em casa, né, esposa? Amém. Deus te abençoe. Então nós vamos nos despedindo por aqui, mais uma vez, esperando encontrar com os amados irmãos, se Deus quiser, na próxima semana. Irmão Mike. Deus abençoe, até a próxima. Irmão Alexandre. A paz do Senhor, até a próxima. Bruno. Pai do Senhor, meus irmãos. Até o próximo programa, meus irmãos. Deus os abençoe.